Fala pessoal, aqui é o Davi, e hoje a gente vai mergulhar numa história que começa com humilhação, mas evolui para algo completamente absurdo. O protagonista é traído pela garota que ele gostava, humilhado na frente de todo mundo. E quando tudo parece perdido, ele simplesmente morre. Só que aí o jogo vira de verdade, ele reencarna em outro mundo, ganha uma esposa linda, um sistema completamente apelão, e ainda carrega todo o conhecimento moderno da vida passada. E é aí que tudo fica interessante. Usando medicina avançada em um mundo antigo, ele começa a fazer coisas que ninguém entende, vira praticamente um médico imortal. E no meio disso tudo, ainda vai cativando várias garotas. Agora me diz, o cara que era humilhado virou um monstro nesse novo mundo. Mas antes de começar, o card do Rei Invencível já tá passando aí na tela. E não esquece, se curtir o vídeo e quiser a continuação, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e comenta bastante para fortalecer o engajamento. Se batermos 2000 likes, eu trago a parte 2 dessa obra. Então, sem enrolação, bora pra história. No universo paralelo número 1713, o Shi cavalgava ao lado de Gogo e Aoshi, e mano, só pela vibe já dava pra sentir que vinha coisa grande aí. À frente deles, uma cidade gigantesca começava a se revelar, a capital sul de Liao. O prota observa tudo com atenção e solta, como se estivesse confirmando algo absurdo. Aquilo era Pequim de 900 anos atrás, só que antes dele explicar qualquer coisa, as memórias simplesmente somem, e a cena muda completamente. Agora ele tá na frente de uma universidade, vestindo uniforme de futebol, como se tivesse acabado de sair de uma partida. Todo animado, ele levanta o troféu bem alto e chama Xiao Yui, cheio de orgulho, dizendo que aquele campeonato foi conquistado pelo seu time. Rapaziada, essa garota aqui já tem cara de problema, aquele tipo de pessoa que deixa trauma em quem se apaixona. E adivinha, o prota é a próxima vítima, na maior inocência. Ele lembra da promessa, se ganhasse o campeonato, ela sairia com ele. E ele conseguiu, só que ela olha pra ele sem emoção nenhuma, e recusa de forma fria e direta. Para piorar, diz que prefere outro cara, um tal de Shime, do time de basquete. Mano, não sobrou nada pro Betinha. E pra piorar, o cara aparece, já chega colocando o braço nela, todo cheio de si, e ainda começa a provocar, dizendo que o torneio do Uchi é só uma brincadeira infantil, enquanto ele é candidato da seleção. Galera, até aqui o prota já tinha sido extremamente humilhado, mas ainda não acabou. Porque vem o golpe final. O cara admite, sem vergonha nenhuma, que a promessa era só uma piada, só pra zoar o Uchi. Mano, isso aqui foi brutal. Sério mesmo, se fosse comigo, eu nem sei como reagiria. O prota baixa a cabeça, fica em silêncio, tentando processar tudo aquilo. Ele aperta o troféu com força e começa a caminhar na direção do loiro. O cara até se assusta, mas nada acontece. Ele simplesmente passa direto, como se o outro nem existisse. Essa foi a melhor resposta que ele poderia dar. Atrás dele, a galera começa a cochichar, primeiro falando sobre ele ser o melhor aluno do departamento de acupuntura e massagem, depois zoando sua altura, já que ele tem uns 150 centímetros. Mano, ser baixinho é triste. Até lendo um mangá, tenho que ouvir figurantes zoando os baixinhos. Do lado de fora, a chuva cai forte, ele anda sozinho, cabeça baixa, entendendo finalmente que sempre foi só uma piada pra ela. Ele estava passando pela fase que a maioria dos meus inscritos já passaram. E como se o dia dele já não tivesse horrível o suficiente, do nada, um som corta o ambiente. Ele levanta a cabeça e vê um caminhão vindo direto, sem freio, sem chance de reagir. O impacto acontece, e tudo acaba em um instante. A última coisa que passa na mente dele é que o mundo é injusto, ele não queria morrer assim. Só que não termina aí, uma fissura azul rasga o espaço e um feixe de luz surge. O corpo dele começa a flutuar e uma voz mecânica anuncia: troca de corpo concluída. Substituindo a memória de todos sobre a aparência de Udalan pela aparência do anfitrião no mundo da margem da água. Algum tempo depois, o prota abre os olhos, tudo escuro, até que uma voz suave o chama de Udalan, e a escuridão desaparece. Na frente dele aparece uma garota extremamente bonita, segurando uma tigela de remédio, completamente aliviada porque ele acordou. Ela explica que ele ficou 3 dias sem comer, fraco, pálido, e ainda solta, meio tímida, que ele parece até mais bonito agora. Mano, parece que a primavera finalmente chegou para nosso protagonista. O ZHI fica confuso e manda: esse hospital agora tem enfermeira de roupa de época, só que ela corrige na hora que não é enfermeira. O nome dela é Jin Lian. Nessa hora ele trava, começa a olhar em volta, e pensa que não é possível. Ele caiu em Water Margin, e tomou o lugar do famoso Udalan. Ele levanta desesperado procurando o sistema, interface,
qualquer coisa. Só que enquanto ele surta, a Jinlian aparece atrás dele com a tigela, falando que estava na hora do remédio. Mano, na hora o trauma bate. Ele lembra da cena clássica, da série de TV que ele assistiu quando era criança e entra em pânico. O cara joga a tigela no chão e ainda acusa ela de ser cruel. Ela levanta o rosto, com os olhos cheios de lágrima, e explica tudo. Eles acabaram de mudar para o condado de Yangu. Ele saiu para vender panquecas. Os bandidos locais pediram uma taxa de proteção, mas ele não pagou. Então eles o espancaram. E ficou dias desacordado. E ela cuidou dele sem parar. Rapaziada, eu estou achando que o Prota tirou a sorte grande dessa vez. O Prota percebe que exagerou. E começa a pensar, se eles acabaram de chegar, então aquela parte da história ainda não aconteceu. Jinlian ainda não conheceu Shimen King. Ele respira aliviado, dá até um tapinha no peito. E pensa que ainda não foi envenenado. Mas uma coisa é certa, esse novo mundo não vai pegar leve com ele. Ao ver Jinlian agachada, usando um pano fino para recolher os cacos de porcelana do chão, toda cuidadosa, mano, o cara simplesmente travou. Porque agora caiu a ficha de vez. Aquela ali era Jinlian. Ele já sabe que ficar perto dela o colocaria em problema grande. E mesmo assim, olha o dilema do cara. Ele acha ela extremamente bonita, gentil. Além disso, ela cuidou dele por dias. Ele estava indeciso se deveria fugir ou ficar. Mano, decisão difícil. Só que depois de pensar um pouco, ele já manda. Não tem como deixar uma mulher dessas cair na mão de outro. Fugir não combina com ele. E aí vem o melhor. O cara puxa a lógica de futebol pra vida, lembra da confiança que tinha em campo e conclui. A melhor defesa é atacar primeiro. Rapaziada, esse Prota é um dos meus. O cara transformou romance em estratégia de jogo. Só que enquanto ele tá viajando nessas ideias, imaginando jogada, ataque, vitória, do nada, um barulho quebra tudo. A Jinlian cai no chão com dor. Na hora ele volta pra realidade, corre até ela, segura o ombro e pergunta o que aconteceu. Já todo preocupado, ela fala baixinho que é só dor abdominal, algo natural, e pede pra ele não se preocupar. Em seguida olha pra ele e fala que hoje ele está diferente. E aí, do nada, uma voz fria corta tudo. Sistema de crescimento da beleza e afeto ativado. Uma interface aparece explicando as regras. A cada 10 pontos de favor, ganha um atributo. Chegou a 100%, vira alma gêmea. E ainda desbloquear habilidades especiais. Além disso, a missão principal foi liberada. Rapaziada, o sistema que o cara recebeu não é de batalha, é de relacionamento. O cara ganhou na loteria. O sistema manda na lata. Ele tem uma semana para realizar cultivo duplo com a Jinlian e chegar em 100% de afeição. Recompensa ao ter sucesso na tarefa. Físico do soberano Xian Yu. Se falhar, tanto seu corpo quanto sua alma será aniquilada. Essa missão era absurda para o Prota, já que na sua vida passada ele nem conseguiu segurar a mão de uma garota. Mas o sistema, com uma voz gélida, chama ele de inútil e fracassado. Mano, nem o sistema respeita o cara. E como se não bastasse, zomba da cara dele falando que, considerando que o anfitrião é solteiro desde o nascimento, ele dará ao anfitrião uma missão de orientação para iniciantes. Missão aleatória emitida. Aliviar a dor de Jinlian. Tratamento bem sucedido. Ele dominará as 48 técnicas de Wuxi, dedos giratórios de flores, e desbloqueará o painel de estatísticas. Tratamento falho. A altura dele será reduzida em 60 centímetros. Limite de tempo para concluir esta missão: 5 minutos. Essa boa ação do sistema não deixa ele feliz. O Prota faz as contas e já entra em desespero. Se ele diminuir mais, vira um chaveiro. Rapaziada, a situação é crítica. Sem opção, ele respira fundo e age. Se aproxima, apoia ela com cuidado e tenta tranquilizar, dizendo que sabe como aliviar a dor. E pede para ela deitar. Ela olha para ele com esperança, e decide dar um voto de confiança. Ele começa a agir como se fosse especialista, e pensa consigo mesmo que é um aluno brilhante de uma prestigiada Universidade de Medicina Sino-Ocidental de 1985. E massagem e acupuntura são suas especialidades. Apesar dos seus pensamentos, ele mantém a postura, como se fosse um profissional, esfrega as mãos para aquecer, e começa a aplicar uma massagem para aliviar o desconforto, tentando lembrar tudo que já estudou. E aos poucos funciona, a expressão dela muda, o corpo relaxa, e a dor começa a diminuir. Ela até se surpreende, olhando para ele de um jeito diferente. Rapaziada, olha a virada. O cara que antes era ignorado, agora tá ganhando respeito. E não só isso, ela começa a refletir que sempre achou que tinha azar de casar com esse homem baixinho e pobre, mas ele na verdade tem um lado gentil, eles casados há tanto tempo, e ela nunca deixou ele tocar nela. Talvez tenha sido dura demais com ele no passado. Mano, isso aqui é progresso real. Parece que as coisas estão finalmente dando certo para o Beta.
O Uzziah percebe isso, e já manda aquele sorriso meio suspeito. Diz que ainda não terminou, ele vai fazer seu movimento especial. Em seguida ele aumenta um pouco a pressão, focando melhor na técnica para intensificar o efeito. Na hora, o corpo dela reage, meio involuntário. Ela fica confusa, porque não é dor, mas também não sabe explicar o que está sentindo. Nesse momento ele percebe que foi longe demais, e pergunta se machuca, e ela diz que não, só é uma sensação estranha, difícil de descrever. Mano, esse protagonista é mais esperto do que eu pensava inicialmente. De repente o sistema começa a contagem regressiva. Sem tempo, sem margem para erro, ele decidiu ir com tudo. Mesmo ela pedindo tempo, ele confia no que sabe e segue firme, acreditando que consegue resolver. E então, finalmente a dor alivia de vez. E o sistema reconhece o resultado, e parabeniza ele por dominar as 48 técnicas de Wu, dedo giratório de flores. A eficácia do tratamento médico baseado em massagem aumenta 10 vezes. O prota fica olhando para as próprias mãos, em choque. Ele sente na hora que ficou mais forte. A vitalidade subiu, e ele pensa consigo mesmo que agora não tem mais motivo para ter medo de ninguém. Ele declara que vai mudar o destino de ZH ao Fujin e se tornar genro real. Mano, olha a confiança do maluco, nem parece mais aquele Betinha do início. Depois disso, ele deita na cama e fica encarando o painel do sistema, recalculando tudo. Lembra que ganhou 10 pontos depois de ajudar a Jinlian, e entra naquele dilema clássico: força ou carisma? Mano, decisão difícil. Se for fraco, apanha. Se não tiver carisma, não avança com ela. O cara literalmente travou no menu de status. Só que aí, do nada, um barulho vindo do banheiro quebra tudo. E o que o nosso prota faz? Dá uma de giraia. Ele vai na pontinha do pé, encosta na porta e dá aquela espiada básica. Na hora ele trava, tipo bug total, só fica olhando, sem reação, completamente perdido no que tá vendo. E aí de repente, ela joga água sem querer e parte disso passa pela fresta. O prota se assusta e pula para trás na hora. Dentro do banheiro, a Jinlian percebe que tem alguém ali. Depois de um tempo, o prota já tá na cozinha, fingindo normalidade total. Chama ela e fala que já tá quase meio-dia, pergunta se ela quer comer, e manda real. Ele só sabe fazer arroz frito com ovo. Mano, ele até que não tá tão ruim. Conheço pessoas que só sabem fazer miojo. Mas aí, sistema ativa de novo. Nova missão: conquistar ela pela comida. Recompensa de 10 pontos de atributo. Equipamentos de cultivo duplo crescerão. Penalidade: seus equipamentos encolhem por um ano inteiro. Mano, isso é o pesadelo de todos os homens. Sem pensar duas vezes, ele coloca o avental e já entra no modo foco. E faz algo inteligente. Investe todos os pontos em inteligência. Resultado: de iniciante para nível chefe, ele começa a preparar tudo com calma, conferindo ingredientes. Como se já tivesse feito aquilo 1000 vezes, os movimentos fluem, naturais, precisos. Ovo na panela, arroz entrando, fogo controlado. O cara de repente vira um Masterchef. Alguns minutos depois, o prato fica pronto, bonito, dourado e bem feito. E nesse momento, a Jinlian chega, recém-banhada, e o prota, claro, dá aquela olhada. Mano, o cara não aprende. Ela sente o cheiro da comida e já elogia. Ele todo confiante, manda ela provar. Ela observa o prato e comenta que parece até ouro. Ele só confirma, cheio de moral. Só que aí do nada, ela muda, fica séria e manda algo que pega ele desprevenido. Ela começa a repreender ele por gastar demais, diz que a situação deles não é boa, que ele não deveria usar tantos ovos assim, e que ele acabou de se recuperar. Rapaziada, que o clima muda, porque dá pra ver que ela não tá reclamando, ela tá preocupada. Isso bate no protagonista, memórias vêm na cabeça dele, e ele percebe uma coisa importante: ela não é aquela vilã ruim descrita na história, ela é boa, só foi levada pro caminho errado, na história. Wang Po conspirou com Shi Menjin e Pan Jinlian para matar Wu Dalan, pelo que ela foi condenada a uma punição severa, montar o burro de palha. Então ele decide, não vai deixar isso acontecer, de jeito nenhum. Ele segura a mão dela, tenta acalmar e fala que ela não precisa se preocupar, que ela cuidou dele, e aquilo era só uma forma de retribuir, e mais, que a vida deles ainda vai melhorar. Ela responde que não quer riqueza, só uma vida tranquila. E ele promete que vai conseguir isso de forma honesta. Enquanto fala, já tá pensando no futuro, porque agora ele tem um sistema, e é um homem moderno. Com isso, ganhar dinheiro é questão de tempo. O importante é saber manter o dinheiro. A Jinlian olha para ele diferente de novo. Agora ele não parece mais o mesmo cara de antes. Tá mais calmo, mais confiante, mais másculo. E isso muda tudo. Ela até começa a acreditar que fez a escolha certa. Mano, que cara sortudo. Ele ajuda ela a sentar.
pega a comida e alimenta ela pessoalmente. Ela prova, trava, olhos arregalam e ela solta que isso tá bom demais. Começa a descrever o gosto, toda empolgada, falando da textura, do calor. Galera, parece que hoje em dia um homem também consegue conquistar uma mulher com suas habilidades culinárias. Na hora, o sistema confirma que a missão foi concluída, ele recebe suas recompensas. E antes dele reagir, ela simplesmente abraça ele e agradece ele várias vezes. Só que aí acontece outra coisa, o prota começa a ficar vermelho, sem ar, ele pensa consigo mesmo que se continuar assim ele não vai conseguir conter. Ela inocente, acha que ele tá doente, e começa a se preocupar, e o cara todo sem graça, tenta explicar que não é isso, que é só reação do corpo, mano sem condições, e pra piorar ainda mais, o nariz dele começa a sangrar, do nada, a Jinlia entra em desespero, e ele fala para ela relaxar, essa doença dele é culpa dela. Naturalmente ela fica sem entender nada, e ele ainda insiste, dizendo que só ela pode resolver isso. Rapaziada, esse cara tá começando a perder o controle. A Jinlia ainda sem entender nada, entra em pânico. Ela olha para ele daquele jeito desesperado, tentando achar uma solução, pensando que ele podia morrer a qualquer momento. E na cabeça dela, só tem uma coisa: se ele cair, acabou tudo. Porque ele é literalmente o único apoio que ela tem. E aí vem aquele peso do passado. Ela lembra que recusou virar concubina para escolher essa vida com ele. Mesmo sendo humilhada, ela preferiu isso. Ou seja, para ela, perder o UZHI agora não é uma opção. Então ela manda na lata. Se tiver alguma forma de salvar ele, ela faz qualquer coisa. Mano, essa é uma fala perigosíssima. O UZHI trava, tipo bug total. O cara começa a gaguejar, sem saber nem como explicar a situação. Porque convenhamos, como que ele explica isso num mundo antigo? Não dá, e ela pressionando. Cada vez mais preocupada, até que ele não aguenta, respira fundo, e fala, mano, quando ele solta o que quer, a Jinlian simplesmente congela, fica vermelha na hora, olhando para ele com aqueles olhos inocentes, totalmente pega de surpresa, ele desesperado. Segura a mão dela e insiste, só ela pode ajudar, ele até admite, no fundo, que sabe que ela não escolheu ele de verdade, mas viver do lado de uma beleza como ela, e fingir que nada acontece, é impossível, ela toda sem graça. Confessa que nunca fez algo assim, só que mesmo assim, ela não recusa totalmente. Dá aquele sinal tímido, meio hesitante, mas aceita seu pedido. O prota, que não é bobo nem nada, já puxa ela direto pra cozinha. Ele pega um pepino, levanta como se fosse material de aula e manda. A aula começou, eu não tô brincando. O cara simplesmente transformou isso numa aula prática, e começa a explicar tudo, passo a passo, como se fosse professor, calmo, detalhado, enquanto a Jinlian tá lá, vermelha até a alma, tentando entender e acompanhar. Ela até fala que entendeu mais ou menos, e já sugere ir pro quarto continuar. Rapaziada, a situação escalou rápido demais, esse é apenas o primeiro dia dele nesse mundo. O prota vai atrás, girando o pepino na mão ainda, e olhando pra ela andando na frente. O cara já tava lutando contra si mesmo, e aí ele manda um juramento silencioso. Antes de qualquer outro aparecer, ele vai conquistar ela, porque ele sabe, se outro cara chegar primeiro, já era. As mulheres desta era se dedicam de todo o coração ao homem que toma sua primeira vez. Eles entram no quarto. O clima pesa, ele tenta manter a educação, pede desculpa, mas quando ela olha para baixo, já entra em choque. O coração dispara, mão tremendo, sem saber nem por onde começar, e o prota impaciente, já incentiva, ela fica parada, travada e claramente nervosa, e ainda duvidando se isso é real mesmo. Nesse momento, sistema aparece, informando que a afeição dela aumentou 10%. O afeto dela pelo anfitrião agora é 30%, atingindo o estágio de amistoso, presente da primeira rodada. Recompensa, 10 pontos de atributo. Pontos de atributo restantes, 23. Rapaziada, o cara tá upando em tempo real. Ela se ajoelha, toda cuidadosa, e ainda pede pra ele corrigir se fizer algo errado. O prota, nervoso, só consegue responder o básico. Ela pergunta se aquilo realmente vai resolver, e ele manda um mais ou menos. Mano, esse cara está abusando da sorte. Ele ainda solta que para resolver completamente, precisa de outras condições. E aí o corpo dele começa a reagir mais ainda. Ele chama ela, fala que tá ficando difícil segurar. A Jinlia entra em pânico de novo. E dessa vez, ela não aguenta. Levanta e sai correndo. Vai direto pra água. Joga água no rosto, tentando se acalmar. Rapaziada, que cara sortudo da porra. Enquanto isso, o prota tá lá, tentando recuperar o controle, repetindo mentalmente que precisa focar, terminar a missão e não perder a cabeça. Na manhã seguinte,
no condado Yangu da grande dinastia Song. Nesse clima calmo, o prota andava pela cidade olhando pro céu, e mandou aquela reflexão: até um lugar pequeno desses é próspero. Ele nem consegue imaginar o resto, mas aí ele lembra, só tem 6 dias para a missão principal. E pior, ele lembra da Jinlian ignorando ele a noite inteira. O clima ficou estranho. Agora conquistar ela vai ser bem mais difícil. Mesmo assim, ele segue andando, pensando em dinheiro. Porque, vamos ser sinceros, sem grana, não tem progresso. E de acordo com os clichês de animes, ele chegará à conclusão que deveria começar a vender Goki agora. Só que tem um detalhe, ele não sabe fazer esse prato, o sistema não ensinou isso. Naquele momento sua aura de protagonista é ativada, e uma garota surge correndo, e colide com ele, e os dois caem, e ela acaba nos braços dele. Rapaziada, cena clichê dos protagonistas de Harem, os dois ficam ali, próximos, clima estranho, e ele olha pra ela e já pensa que ela também é muito bonita. A garota levanta rápido, toda envergonhada, pede desculpa várias vezes, e explica que precisa correr para encontrar um médico porque a irmã dela tá doente, e sai correndo, e o Wu fica olhando, pensando como esse mundo tá cheio de gente bonita, mas logo muda o pensamento, lembrando que no futuro tudo pode desabar, e isso irrita ele, porque ele sabe o que vem. No futuro próximo, a terra será devastada e o povo desalojado, as pessoas sofrerão humilhação cruel nas mãos dos Jurchens. Nesse momento de raiva, o sistema aparece de novo, com uma nova missão. A mulher que esbarrou nele se chama Pang Shumei. Recompensa 10 pontos de atributo, falha na missão, diminuição da espada preciosa por 1 ano. E antes dele reclamar muito, uma caixa simplesmente cai do céu. Do nada, ele pega, e o sistema explica que isso é o kit médico inicial, e ainda manda aquele lembrete básico. Ele deve interagir com mulheres bonitas para evoluir. Rapaziada, esse sistema é meio bizarro. Deve ter sido criado por algum deus com gostos peculiares. Animado, o prota encosta numa parede, abre a caixa médica. E mano, só coisa profissional. Bandagem, tesoura, bisturi, agulha, o kit completo. Na hora o olhar dele muda, aquela confiança bate forte. Porque agora, com os pontos restantes em inteligência, ele sabe que dá conta. Tipo assim, o cara saiu de 0 para médico avançado em poucos minutos. E ele mesmo já pensa que uma cirurgia comum é fácil para ele. Depois, em uma certa clínica, Shumei chega desesperada, quase sem fôlego, pedindo ajuda. A irmã dela tá com dor forte, febre, não consegue nem ficar em pé. Mano, a situação tá feia. Do lado de fora, o prota escuta, e já começa a montar o diagnóstico na cabeça. O cara nem viu a paciente ainda, e já ligou os pontos: dor abdominal, febre, evolução rápida. Ele chega na conclusão que é apendicite, e pior se romper, já era. Só que aí vem a realidade cruel. O médico da clínica simplesmente manda todo mundo se afastar e solta. Quem não tem dinheiro, não tem tratamento. Mano, esse velhote não tem coração. A Shumei se ajoelha, implora. Fala que aceita qualquer coisa para salvar a irmã. E o médico charlatão, ainda pior, dá aquela olhada nela, muda o tom, mas solta que mesmo que a irmã morra, ele ainda vai cobrar. Rapaziada, esse aqui é vilão raiz. E enquanto isso, o próprio cara ainda tá pensando que nem sabe tratar isso direito, mas cobrar ele cobra. Sem vergonha nenhuma, do nada, aparece uma mulher velada, presença estranha. O pessoal até se afasta, mas o médico muda completamente, todo educado, todo respeitoso, já querendo agradar. E ela, diferente dos outros, simplesmente decide ajudar, fala que vai pagar o tratamento da Shumei. Só que antes que aquilo avance, uma mão puxa a Shumei, é o prota. Na hora ele manda, ela leva ele até a irmã dela. Porque na cabeça dele já tá claro, isso não é brincadeira, se a mulher morrer, sua preciosa espada diminuirá. Ou seja, para ele, isso é questão de sobrevivência também. A Shumei se irrita, manda ele soltar, fala que ele não é médico, e ele tenta explicar, mas ela não acredita. Para ela, só existe um médico naquela cidade. Aí o prota muda de abordagem, pergunta direto se ela tá com náusea também. A Shumei congela, porque ela não tinha falado isso. Rapaziada, aqui virou o jogo. Ele continua, a dor começou primeiro e depois veio a náusea. Ela confirma, e pronto. Agora ela começa a acreditar. O prota fica sério, olha para ela e manda. Só ele pode salvar, e ainda faz uma promessa pesada. Se falhar, aceita pagar com a própria vida. Até quem estava só observando de longe começa a estranhar. A mulher de Entes pensa consigo mesma que não esperava que um homem tão notável existe neste mundo, disposto a arriscar a própria vida para salvar outra pessoa. Ela se pergunta se ele é um ser divino enviado para aliviar o sofrimento. Enquanto isso, Shumei finalmente cede e leva ele até a casa. Chegando lá,
O ambiente já entrega tudo. Úmido e pesado, e a irmã dela sem energia deitada. O prota vai direto ao ponto, examina, escuta, toca, focado total. E logo percebe, ainda não rompeu. Ele localiza o ponto exato da dor, confirma tudo e solta um suspiro leve. Situação grave, mas salvável. Só que aí, começa a parte delicada. Ele precisa fazer um exame mais detalhado para confirmar o avanço da inflamação. E quando começa, a Shumei simplesmente perde a cabeça, fica pálida e com raiva, achando que ele tá passando dos limites. Pega um bastão e já vai pra cima. Mano, até eu estou achando estranho esse exame dele. O prota levanta as mãos e tenta acalmar a garota. Fala rápido que se ela não confiar nele, sua irmã morrerá. Simples assim. A Shumei trava, com raiva e chorando, mas no fundo sabe que não tem opção. E nesse momento, a própria irmã, mesmo fraca, tenta acalmar a Shumei, dizendo para deixar ele continuar. Depois de um tempo, a Shumei solta o bastão, corre para a irmã, abraça, chorando, se culpando por tudo. E o prota só observa, percebendo uma coisa importante. Naquele mundo, muita gente vive sem entender o que realmente está acontecendo. E isso destrói vidas, mas não dá tempo de pensar muito. De repente, a Shumei percebe algo. O rosto dela perde a cor na hora. A situação piorou. Ela pega o bastão de novo e ameaça o Uzagi. O clima fica tenso, só que agora ele muda completamente. Olhar frio, postura firme, e manda sair da frente se quiser salvar ela. Rapaziada, aqui ele virou médico de verdade. A irmã grita de dor, e o prota identifica na hora o ponto crítico. E sem hesitar, usa seu dedo para ajudar a diminuir a dor. Vendo essa cena, Shumei fica ainda mais nervosa, mas ele já manda ela ficar quieta. E explica rápido o que está acontecendo. A dor aumentou porque a região está sensível, mas ainda dá para resolver. E aí ele toma a decisão. Cirurgia. Sem perder tempo, ele pega os instrumentos, prepara tudo, e chama a Shumei para ajudar, dá instruções diretas, claras. Manda ela colocar a máscara, e segure a lanterna firme para que ele possa enxergar melhor. E quando ele liga a lanterna, a garota se assusta na hora. Mano, pra ela, aquilo é praticamente magia. E no susto, ela deixa cair e pergunta que tipo de feitiçaria é essa. O prota solta um suspiro cansado e manda na mente que explicar coisa moderna pra gente do passado é impossível. E aí ele faz o que? Improvisa na hora, pega a lanterna e mete a maior história possível. Fala que aquilo é uma lâmpada divina sem fogo, ensinada por um imortal, que as técnicas médicas dele vieram de um sonho, e que agora ele vai usar um tratamento imortal. Rapaziada, o cara simplesmente virou discípulo de imortal em 2 segundos, e o pior, funcionou. Ele olha sério pra Shumei e manda as regras. Não pode gritar, não pode errar, tem que manter a luz firme, porque qualquer falha pode causar reação negativa, e até dispersar a alma da irmã. A menina travou na hora, agora ela não ousa nem respirar direito. Antes de começar, o prota já entra no modo sério, coloca a máscara com calma, e investe todos os pontos em inteligência, 30 de inteligência. Ele prepara tudo, aplica a anestesia, e quando vê que o efeito bateu, respira fundo e anuncia que começou. E ali muda tudo, cada movimento dele fica preciso, controlado, sem desperdício, corte calculado, mão firme, nada de hesitação. A Shumei do lado, vendo tudo, fica pálida, coração acelerado, corpo travando, porque aquilo é completamente fora da realidade dela. Enquanto isso, o prota também começa a suar, mas não para, e ele mesmo lembra que não importa o mundo, ele é um médico, não era missão, não era sistema, era quem ele era. Quando ele remove o apêndice, a Shumei simplesmente não aguenta. O corpo treme, ela fecha os olhos, tentando não desmaiar, só tentando sobreviver à cena. E o prota segue, sem parar, sem vacilar. Quando chega na parte final, ele até ganha confiança. Já sabe que passou do pior, e começa a sutura, ponto por ponto, com cuidado absurdo, e então ele termina, solta o ar devagar, cirurgia concluída. Na mesma hora, o sistema aparece, confirmando, missão cumprida. Recompensa recebida, mas quer saber, nesse momento, nem importa, porque o cara salvou uma vida. Só que aí, quando a tensão some, a Shumei simplesmente apaga, desmaia na hora. O prota reage rápido, corre até ela, tenta acordar, verifica e aí o rosto dele muda. Fica sério, porque ele percebe uma coisa, isso não é só desmaio, é perigoso, muito perigoso. Rapaziada, agora não é mais uma pessoa só em risco, e é aqui que a gente fecha essa parte. O prota simplesmente saiu de um betinha para alguém que salva vidas no meio do caos, mas como sempre quando parece que acabou, outro problema já aparece, agora com a Shumei em perigo. A situação só piora, então já comenta aí o que achou, porque a próxima parte vai ficar ainda mais da hora.
Galera, se vocês querem descobrir como o Prota vai resolver essa situação, já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum capítulo dessa loucura. Muito obrigado de coração pelo apoio de sempre, vocês são incríveis. Nos vemos no próximo vídeo.